Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso grupo de audiências. Hoje temos presente a Associação Nacional de Farmácias, com a delegação de doutora Ema Paulino, Ana Terreiro e Manuel Talhinhas. E temos mais alguém connosco? Dr. Nuno Cardoso. Muito obrigada pela vossa vinda. Portanto, não sei se sabem mais ou menos como é que isto funciona. Devem ter recebido a tabela. Têm direito a 10 minutos iniciais. Para falarem sobre o que vos traz aqui. Depois passamos aos grupos parlamentares. Temos aqui connosco o PST, o PS e o Partido Chega. E depois voltamos a dar a palavra para questões, considerações finais. Dizer-vos também que, aqui indicar que o assunto que traz aqui a Associação Nacional de Farmácias é a apresentação de propostas que visam contribuir para o reforço do papel das farmácias na jornada da saúde das pessoas. Portanto, dava início e passava a palavra à doutora Ema. Muito boa tarde. Muito obrigada, antes de mais, pela disponibilidade para nos receberem. É sempre um gosto vir aqui ao Parlamento e ter a oportunidade de falar um pouco sobre o contributo da rede de farmácias comunitárias em Portugal e do potencial, no nosso entender, ainda subaproveitado desta rede altamente qualificada de cuidados de saúde. O objetivo hoje seria não, no fundo, ir a fundo nas propostas que, entretanto, já foram distribuídas, mas aproveitaria estes 10 minutos para, no fundo, fazer um sumário daquela que é a caracterização da rede de farmácias em Portugal e sublinhando, perante até as dificuldades que o país apresenta em termos de acesso a cuidados de saúde, poder falar um pouco aqui sobre qual é que poderá ser o contributo das farmácias nesta matéria. Nós temos, a nível nacional, uma rede de 2.920 farmácias, às quais acrescem 200 postos farmacêuticos que estão em zonas de muito baixa densidade populacional, mas que proporcionam acesso aos medicamentos a essas populações que, de outra forma, teriam mais dificuldade em aceder aos medicamentos de que necessitam. Para além deste número de farmácias a nível nacional, aquilo que caracteriza a nossa rede de farmácias é que temos uma rede altamente qualificada, até na comparação com outros países da União Europeia e até a nível internacional. Nós temos uma média de 4,1 farmacêuticos por farmácia, o que é acima da média da União Europeia, o que, no fundo, nos proporciona aqui uma equipa muito qualificada que pode também assumir mais responsabilidades dentro do serviço do Sistema Nacional de Saúde. Eu costumo muito falar sobre este número porque, porventura, será aquele que dará uma maior visibilidade ao impacto que as farmácias têm na interação com a população. Todos os dias entram nas farmácias portuguesas uma média de 600 mil pessoas. 600 mil pessoas é 6% da população portuguesa e eu costumo também dizer que num mês, teoricamente, nós conseguiríamos contactar com toda a população do território. E isto é um potencial enorme, tanto na sensibilização para a adoção de comportamentos saudáveis, como precisamente num papel que as farmácias já têm vindo a assumir ao longo dos anos, que é o de porta de entrada no sistema de saúde, muitas vezes servindo precisamente para rastrear até algumas situações e mantê-las neste nível de cuidados de ambulatório, de forma a não sobrecarregar outros níveis de cuidados que estão mais sob pressão e que têm de ser utilizados para níveis de complexidade de tratamento superiores. E é nesta perspectiva que nós julgamos que as farmácias têm aqui um potencial que poderá ser melhor aproveitado. Já há muitas décadas que não há uma adequação, digamos assim, a nível de situações clínicas ligeiras que possam ser resolvidas nas farmácias comunitárias. Temos tido alguma reclassificação de medicamentos sujeitos a receita médica para medicamentos não sujeitos a receita médica ao longo dos anos, mas em muito pouca quantidade, por um lado, e por outro lado não temos acompanhado aqueles que têm sido os desenvolvimentos que temos visto noutros países em relação a dar mais competência às farmácias comunitárias para reagirem perante situações que são muito fáceis de caracterizar na farmácia comunitária. Falamos de coisas tão simples como infecções respiratórias
respiratórias agudas ou infecções urinárias também, particularmente na mulher, em que hoje em dia, com dispositivos médicos que nós temos nas farmácias, testes rápidos que nós podemos fazer, podemos imediatamente diferenciar entre uma infecção respiratória e uma infecção bacteriana, sendo uma infecção viral e uma infecção bacteriana. Sendo uma infecção viral, o tratamento é sempre com medidas não sujeitas de medicamentos não sujeitos a receita médica ou medidas não farmacológicas que nós já temos ao nosso dispor, mas sendo uma infecção bacteriana comprovada por esse teste rápido que seria realizado na farmácia, que já hoje em dia é realizado na farmácia, aquilo que se tem visto noutros países é a possibilidade de o farmacêutico poder fazer uma dispensa protocolada de um medicamento, nomeadamente de um antibiótico, e resolver logo a situação, em vez de estar a referenciar para um outro nível de cuidados que eventualmente poderá causar dificuldades de acesso por parte do cidadão e sobrecarregar, lá está, os cuidados de saúde que já se encontram por si só sobrecarregados. Há necessidade, de facto, de se fazer uma redistribuição das pessoas pelo nível de cuidados onde seja possível tratá-las de forma mais eficiente. Nós não vamos conseguir acompanhar as necessidades crescentes de uma população mais envelhecida, com mais problemas de saúde e, por outro lado, também com maior complexidade de problemas de saúde, se não fizermos essa redistribuição e se não aproveitarmos todos os recursos que temos disponíveis. E, claramente, e até nos documentos a nível internacional, se tem observado uma cada vez maior sensibilização por parte dessas instituições junto dos governos para aproveitar a rede de farmácias comunitárias para no fundo, fazer este tratamento de situações clínicas mais ligeiras. Por outro lado, também, e ainda recentemente saiu um relatório a falar sobre o acesso à medicação e sobre o acesso aos cuidados de saúde, e falou-se muito da questão da polimedicação, que é algo que acontece também numa população mais envelhecida, mas que em Portugal, até na comparação com outros países, temos de facto uma população submedicalizada. E é nesse aspecto também que as farmácias comunitárias podem intervir, no sentido de, por um lado, garantir que o investimento que anualmente se faz nos medicamentos se transforme em resultados em saúde, acompanhando a adesão à terapêutica e, se efetivamente as terapêuticas se encontram controladas, e poder, no fundo, essas pessoas mantê-las nos cuidados primários, e em colaboração com os centros de saúde podemos fazer a gestão dessas pessoas no ambulatório, mas por outro lado também temos iniciativas que inclusivamente já foram alvo de projetos piloto a nível nacional de promoção da desprescrição, ou seja, redução até do número de medicamentos que cada português toma, uma vez que muitas vezes essa desprescrição não acontece porque não existe, por um lado, identificação dessa necessidade e, por outro lado, capacidade de fazer depois esse acompanhamento dessa desprescrição. E, como disse, nós até fizemos um projeto piloto no norte do país para desprescrever, no caso, um medicamento em particular, um protetor de estômago, nos casos em que fosse identificado que já não seria necessário, e foi possível ter uma taxa de redução superior a 50% ao nível da toma desse medicamento, numa ação colaborativa entre os médicos e os farmacêuticos das farmácias. Portanto, temos aqui estes dois potenciais de contributo por parte das farmácias. Por um lado, resolver as situações clínicas ligeiras e mais situações clínicas ligeiras, de forma a podermos reduzir esta pressão sobre os cuidados de saúde e aumentar o acesso das pessoas a esses mesmos cuidados de saúde. E, por outro lado, temos depois na população mais envelhecida e mais medicalizada também aqui uma intervenção importante a fazer ao nível da adesão à terapêutica e também a nível, eventualmente, da redução até da carga medicamentosa dos portugueses. Queria terminar aqui dizendo que, para garantirmos este potencial de contributo, um dos aspectos que nós temos mais realçado é a necessidade de garantir uma boa coesão territorial em termos da distribuição das farmácias pelo território nacional. E a verdade é que nós temos farmácias muito pequenas, que servem populações também muito reduzidas, mas que são absolutamente fundamentais e cruciais nessas áreas onde se encontram, até porque não existem outros cuidados de saúde disponíveis nessas áreas, e as farmácias aí, de facto, são o último local, a última
uma instituição de saúde a que as pessoas efetivamente têm acesso de uma forma mais fácil. E, portanto, nós temos defendido um conjunto de propostas para apoiar as farmácias que se encontram localizadas nessas zonas do país, quer por via de regimes fiscais ou mesmo de uma majoração em termos de remuneração das farmácias nessas zonas, e também promovendo medidas que incentivem a deslocação de profissionais de saúde para essas zonas, nomeadamente aqui falamos de farmacêuticos, porque à semelhança da dificuldade que temos de atrair e reter talentos médicos e enfermeiros para determinadas zonas do país, também para as farmácias isso acontece. E, portanto, uma das medidas que se encontram aqui nas propostas seria da isenção, por exemplo, da taxa social única para a contratação e para os farmacêuticos pudessem ser contratados para estas farmácias destas zonas mais remotas do país. Seria uma medida importante para continuarmos a garantir esta qualificação da rede e até para continuarmos a conseguir garantir a abertura e o funcionamento em turnos de serviços, que é uma situação que nos últimos dias também tem sido mediatizada. Efetivamente, nós mantemos a assistência 24 horas farmacêutica em todo o país, mas devemos dizer que nestas zonas do país menos densamente povoadas, em que uma farmácia serve um território alargado, temos mais dificuldades de retenção dos profissionais e, obviamente, do ponto de vista da sustentabilidade económica ou financeira dessas farmácias, encontra-se mais debilitada e comprometida. E era nessa perspectiva que também gostávamos de chamar a atenção dos senhores e senhoras deputadas para este facto. E agradecer mais uma vez a possibilidade de o apresentarmos. Muito obrigada pela vossa intervenção inicial. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo PSD, a senhora deputada Sofia Machado Fernandes. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Doutora Emma Paulino, e aproveito também em seu nome cumprimento os restantes elementos da direção da Associação Nacional de Farmácias, as minhas colegas deputadas. Bom, não é a primeira vez que estamos juntas, mas naturalmente é sempre bom receber-vos cá e perceber também aqui as dificuldades e os anseios que vocês separam todos os dias e aquilo que também querem ver mudado na questão da profissão farmacêutica e também nas farmácias portuguesas. Eu quero aqui destacar o papel das farmácias do nosso Portugal, não só as vossas associadas, que são muitas, cerca de 94% das farmácias existentes em Portugal são vossas associadas, mas o papel fundamental que as farmácias têm no nosso país. Aliás, como a doutora Emma Paulino já o disse, aqui, e fez aqui bem, explanou bem o que os farmacêuticos têm feito neste país pelas nossas comunidades, com alguns exemplos, nomeadamente no processo de vacinação, no processo de acompanhamento da terapêutica, da adesão à terapêutica, também nas doenças crónicas, o acompanhamento dos utentes, é realmente um papel aqui fulcral para os nossos cidadãos, que muitas vezes, e a maior parte das vezes, o primeiro contacto que fazem é na farmácia, é onde se dirigem em primeira instância, primeiro porque tem uma proximidade grande e a disponibilidade dos farmacêuticos que estão sempre, como a doutora Emma já disse, a farmácia tem sempre a porta aberta para o utente, essa proximidade, essa chance de atender todos com rapidez e no imediato é fundamental. É óbvio que não falamos de doenças graves e agudas, mas sim em questões ligeiras. E, aliás, o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos esteve ainda há 15 dias aqui connosco e defende precisamente o que a Associação Nacional de Farmácias defende também na questão, e nomeadamente deu o exemplo no resto da Europa do que as farmácias já o fazem na questão da terapêutica protocolada. E é um anseio aqui também da Associação Nacional de Farmácias também poder ver ser concretizada essa medida que, como dizem, que poderia aqui evitar a questão de os utentes, ou seja, resolver o seu problema naquela instância na farmácia e não ter que recorrer então à rede de cuidados de saúde primários. Naturalmente também dizer-vos, e vocês sabem, que as farmácias, o modelo da farmácia portuguesa é um modelo destacado a nível europeu, pelo serviço que presta, pela sua função, é também amplamente destacado como um bom exemplo a nível europeu.
e que acho que os vossos anseios, dizer-vos que os vossos anseios são realmente pertinentes, e acho que, sendo a farmácia neste momento muito procurada e ser o primeiro passo para o utente na questão de aceder ao Serviço Nacional de Saúde, mesmo que informalmente, os vossos anseios são realmente importantes e acho que pertinentes para que possamos aqui aliviar a rede de cuidados de saúde primária e nomeadamente também urgências. Sabemos que muitas vezes as pessoas se dirigem à urgência por questões menores que podem, nomeadamente, a farmácia com a terapêutica protocolada resolver o problema. E, portanto, eu só queria aqui muito rapidamente perguntar à doutora Emma Paulino se acha que, sendo a farmácia já um pilar de proximidade e de confiança para os nossos utentes, num sistema de saúde em transformação, porque está em transformação, e sabendo, mais uma vez, reiterando que as farmácias são uma porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, mesmo que de uma forma informal, o que é que acha que ainda é necessário fazer para que possamos ter aqui a farmácia como sendo assumida no Serviço Nacional de Saúde como realmente uma verdadeira porta de entrada? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Partido Socialista, peço desculpa, Partido Chega, com a Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dou-as minhas boas-vindas aos representantes da Associação Nacional de Farmácias e vou deixar aqui as minhas preocupações em relação a este projeto. A apresentação da ANF assenta numa ideia central: equipas qualificadas para determinadas funções. Capacidade para aliviar cuidados ambulatórios e intervir em situações clínicas ligeiras. Esta foi a base da vossa exposição. O Chega não ignora esse potencial, mas em saúde toda a mais-valia tem que ser avaliada em conjunto com os riscos que comporta. Não está em causa a competência técnica dos farmacêuticos, o que está em causa é a responsabilidade clínica. Sempre que aquilo que é feito deixa de ser meramente técnico e passa a influenciar diagnóstico, terapêutica ou evolução clínica, estamos perante um ato clínico. E um ato clínico exige responsabilidade clínica claramente definida. Aliviar os cuidados ambulatórios pode ser uma mais-valia, claro, mas só é um ganho se não transferir riscos para o doente. Aliviar o sistema à custa de atrasos de diagnóstico ou perda de seguimento não é eficiência, é uma fragilidade. Fala-se em situações clínicas ligeiras, fáceis de caracterizar. E aqui o que me preocupa é que a prática médica mostra-me que o que é ligeiro à entrada pode não ser à saída. E quando isso acontece, a pergunta que se impõe é: quem é que responde por isso? Ou seja, por exemplo, na dispensa rápida de antibióticos, que é uma vantagem, obviamente, mas a decisão de iniciar um antibiótico é um ato clínico. Tem impacto em resistências, em reações adversas e em diagnósticos não efetuados. A rapidez deste critério clínico é um risco, não é exatamente uma solução. Depende se o queremos correr ou não. No acompanhamento da adesão à terapêutica, as farmácias podem acrescentar valor, mas quando se avalia a eficácia, segurança ou necessidade de manter um fármaco, já não estamos num ato neutro. Estamos novamente perante um ato clínico. Mais sensível ainda é a desprescrição ou o desmame da medicação. A desprescrição não é um ato simples. É um processo clínico complexo, envolve riscos reais de descompensação e agravamento da doença. Se é uma mais-valia, tem que ter responsabilidade clínica inequívoca. Quero sublinhar a questão dos custos para o doente. Sempre que um serviço é prestado fora do SNS, o cidadão tem de saber se vai pagar. Custos diretos ou indiretos podem condicionar decisões e criam desigualdades. E há ainda os dados de saúde. A informação clínica pertence ao doente. O acesso só é aceitável quando estritamente necessário, consentido e controlado. Sem confiança, não há sistema de saúde que funcione perfeitamente. Em síntese, o Chega reconhece contributos possíveis nas farmácias, mas cada mais-valia traz consigo riscos que não podem ser ignorados.
Por isso, deixamos um princípio claro. Sempre que aquilo que é feito constitui um ato clínico, tem que haver responsabilidade clínica clara e integração no SNS e transparência para o doente. O doente tem que saber a quem se dirigir e a quem pede responsabilidades se houver algum problema. E deixamos a pergunta final. Estamos a criar mais cuidados seguros ou a deslocar risco e responsabilidade? Em saúde, quando algo corre mal, alguém tem que responder. E isso para nós é fundamental e tem que estar claro desde o início. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora ao Partido Socialista com a Sra. Deputada Sofia Andrade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a doutora Emma Paulino e a restante equipa que a acompanha, em nome do Partido Socialista, e saudar uma vez mais a vinda a esta Casa da Democracia. Também já tivemos a oportunidade de nos reunir e, portanto, desde logo quero destacar aquilo que temos vindo a dizer ao longo do tempo, que é o PS acompanha esta visão que é apresentada pela Associação Nacional de Farmácias sobre a importância das farmácias comunitárias, porque são efetivamente um pilar na nossa comunidade, pela relação pessoal e de proximidade e que cria confiança, e porque são muitas vezes, como já aqui foi dito também, o primeiro contacto das pessoas com os serviços de saúde, e porque promovem também esta integração no Serviço Nacional de Saúde e reforçam esta rede de cuidados de saúde primários que tão importante é. E nós sabemos, e certamente Vossas Excelências melhor do que nós, porque estão diariamente no terreno a contactar com as pessoas, que o papel da farmácia tem vindo a mudar. O papel de uma farmácia já não é aquilo que seria, se calhar, no tempo dos nossos avós, em que era só para levantar receitas. Tem vindo a mudar e bem, porque fazem também o aconselhamento, o acompanhamento de doenças crónicas, como diabetes ou hipertensão. Têm um papel importante na saúde pública, porque participam ativamente em campanhas de vacinação, numa série de condicionantes. Aliás, julgo que a pandemia da Covid-19 foi um bom exemplo do papel absolutamente fundamental que as farmácias a têm, e já para não falar do papel de prevenção e de educação, porque incentivam também a comportamentos saudáveis e previnem o agravamento de muitas patologias, o que gera, mais à frente, também poupanças para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, sim, nós acompanhamos este entendimento de que devemos continuar a contar com este parceiro que tão importante é, não só para reduzir a sobrecarga no SNS, mas também para a sustentabilidade do sistema. Aliás, eu recordo-me que no tempo do Dr. Fernando Araújo, enquanto diretor executivo do SNS, que saiu também um relatório que dava precisamente este enfoque na importância que as farmácias comunitárias têm. E das medidas que nos foram apresentando, há algumas que nós sabemos que já estão em curso e, portanto, gostaríamos de tentar perceber qual é o alcance destas medidas, nomeadamente sobre a intervenção das farmácias em situações de patologias agudas simples. Foi-nos dizendo que entende que deveria haver uma maior responsabilidade das farmácias. Nós entendemos que, sim, sempre que o papel do farmacêutico possa ser reforçado para estas situações ligeiras, aliás, legislamos ao longo do tempo com esta matéria, portanto, entendemos que isto deve ser concretizado, mas gostaria de perceber qual é o panorama e se existem, aliás, assimetrias neste sentido. E já agora, fruto do que escutamos na intervenção anterior, perceber se, para este objetivo de terem uma maior responsabilidade, se sentem aqui algum bloqueio por parte dos serviços clínicos, da ordem dos médicos, se sentem que há aqui algum entrave que esteja a fazer com que esta responsabilização se vá atrasando no tempo. Depois, relativamente, o ponto de situação também, relativamente ao acompanhamento farmacêutico e da renovação da terapêutica crónica. Ponto de situação sobre a integração dos rastreios nacionais e na testagem rápida de infecções, como os exames de colheita, que muitas vezes as pessoas podem fazer em casa, mas não sabem como é que poderão fazer. Portanto, qual é o papel que as farmácias podem assumir de uma maneira mais eficaz neste aspecto, e também o alargamento na intervenção da vacinação. Eu recordo-me que quando este papel das farmácias na questão da vacinação começou a ser aumentado, eu sou do município de Santo Tirso e na primeira hora assinámos um protocolo com as farmácias para que os mais vulneráveis pudessem ser vacinados, em que havia um custo que era suportado pelo município. Há um outro ponto que apresentaram que também nos parece importante e que gostaria de destacar, ainda que me pareça algo distante de conseguirmos concretizar, que é o desenvolvimento de canais digitais de comunicação e partilha de informação entre profissionais. Apesar de estarmos a viver numa era em que a inteligência artificial e todas as questões inerentes às novas tecnologias pareçam estar a dar um grande avanço,
Julgo que continuamos a padecer aqui de alguma dificuldade em conseguir esta operacionalização entre sistemas e, portanto, gostaria também de saber qual é o ponto de situação em que nos encontramos para conseguirmos atingir este objetivo. Há uma outra medida que também gostaria de destacar, que tem a ver com, com o apoio à manutenção das farmácias localizadas em territórios de baixa densidade populacional, que aqui também nos falaram. E, porventura, aqui há um papel muito importante que pode ser assumido não só pelo Estado Central, mas pelas autarquias. Eu volto a dar um exemplo do meu município, que muito orgulho me dá, porque, apesar de não ser um município de baixa densidade populacional, o município de São Tirso, aqui há uns anos, desenvolveu um plano municipal de saúde em que tinha as farmácias como parceiros e, portanto, conseguimos perceber qual era a nossa realidade e, com todos os parceiros, conseguimos ter soluções mais imediatas, mais próximas, mais fáceis e rápidas para aquilo que seriam as necessidades das populações. E, portanto, tentar perceber nestes domínios que lhe apresentei qual é a opinião da Associação Nacional de Farmácias, reiterando os nossos agradecimentos por cá estarem, pela exposição que nos fizeram e reiterando que o Partido Socialista é um parceiro convicto de que esta necessidade de afirmar as farmácias comunitárias é mesmo uma necessidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço a todas as senhoras deputadas as vossas intervenções e as vossas questões. Passaria agora a palavra à delegação da Associação Nacional das Farmácias. Muito obrigada, antes de mais, pelas vossas questões e, de facto, vai permitir aprofundar aqui alguns temas que não foi possível nos 10 minutos iniciais. E em relação, agradeço muito as palavras que nos dirigiu e indo diretamente à questão do que é necessário fazer para ter a farmácia comunitária verdadeiramente como porta de entrada. Há um exemplo muito específico ou algo que nós julgamos que poderia ser efetivamente muito revolucionário, digamos assim, nesta matéria, que era dar às farmácias, no fundo, o mesmo estatuto da linha SNS 24, no sentido de permitir implementar os protocolos de triagem que estão implementados na linha SNS 24 e que alguns deles são já aplicados por farmacêuticos que estão na linha SNS 24, o possam também ser nas farmácias comunitárias. E por essa via, por um lado, nós termos esta equiparação, porque há pessoas que podem ter mais dificuldade em aceder à linha SNS 24, era uma outra porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde. Temos lá os profissionais e depois também temos uma vantagem, eu diria, em relação à linha SNS 24, é de que, se for necessário aplicar dentro dos protocolos assumidos algum teste que possa ser realizado presencialmente pela pessoa na própria farmácia, que até possa ajudar a diferenciar uma determinada situação para dirigir para o nível de cuidados adequado, até é possível fazer na farmácia o que não é possível fazer através da linha SNS 24. Portanto, se nós pudéssemos, de facto, estudar uma forma de incorporar as farmácias também a par da linha SNS 24 como porta de entrada, parece-nos que poderia fazer toda a diferença. E poder também permitir, no fundo, às farmácias aceder aos mesmos mecanismos e vias de referenciação que depois a linha SNS 24 também tem, quer a possibilidade de, sendo oportuno e pertinente, agendar uma consulta não programada nos cuidados de saúde primários, numa determinada janela temporal, ou então fazer, desde logo, uma referenciação para as urgências hospitalares já informada com a informação que já foi recolhida ao nível da farmácia e que pode facilitar depois a triagem a nível hospitalar e até o tratamento a que a pessoa é alvo, porque já houve essa triagem. Portanto, de forma muito prática, nós diríamos que isto poderia fazer toda a diferença do ponto de vista da formalização da farmácia como porta de entrada para o Serviço Nacional de Saúde. Depois, no fundo, querendo aqui responder às questões que foram levantadas pela Sra. Deputada do Partido Chega e que, de facto, reputamos com muita pertinência e, de facto, é algo sobre o qual nos temos vindo a debruçar, a realidade é que aquilo que nós defendemos é que seja feita, no fundo, uma reflexão e uma atualização em relação à lista de situações que já são passíveis ou que possam ser passíveis de intervenção ao nível da farmácia comunitária. Existem uma série de situações que estão identificadas e que servem como guia de orientação até no Infarmed para a aprovação dos medicamentos enquanto sujeitos a receita médica e não sujeitos
sujeitos a receita médica, uma lista de situações que são identificadas como ligeiras e que o farmacêutico, não fazendo diagnóstico nem fazendo prescrição, porque essa não é a nossa competência, nem nós pretendemos, no fundo, avançar nesses domínios, em que o farmacêutico já pode fazer uma avaliação e uma recomendação farmacológica. E falo para estas situações e, no fundo, dispensa medicamentos não sujeitos a receita médica para febre, dores de cabeça e outras situações que já hoje em dia, em que hoje em dia o farmacêutico já faz essa avaliação e já faz essa recomendação farmacológica. Aquilo que nós pretendemos é, de facto, promover a que haja essa discussão aprofundada sobre se ao dia de hoje, com o conhecimento que nós temos ao dia de hoje e com décadas de conhecimento, de experiência acumulada e até de desenvolvimentos tecnológicos destes testes rápidos, se não há um conjunto adicional de situações clínicas ligeiras que possa ser também tratado em farmácia comunitária. Portanto, é essa reflexão atualizada ao dia de hoje que nós gostaríamos de promover. E, sem dúvida alguma, que terá de ser uma discussão que englobe a ordem dos farmacêuticos, a ordem dos médicos e outras instituições que se identifiquem como relevantes, precisamente para ser algo consensual e em que haja depois essa, no fundo, responsabilização de cada um dos profissionais pelos atos que pratica e pelas recomendações que está a fazer. E, portanto, nós julgamos, até perante a prática que vemos internacional, que há caminho para se fazer e, ao dia de hoje, até porque já temos esses exemplos internacionais, já podemos dizer que muitas dessas situações efetivamente podem ser tratadas em farmácia comunitária com toda a segurança e qualidade nos cuidados que são prestados. Inclusivamente no Reino Unido, que fez um estudo mais até de custo e efetividade ao nível do serviço, porque é um serviço que é pago pelo Serviço Nacional de Saúde inglês às farmácias comunitárias, aquilo que foi identificado foi que, de facto, havia uma diminuição da pressão sobre os cuidados sobre os cuidados hospitalares e cuidados primários, havia a resolução das situações de forma segura e eficaz e existia, inclusivamente, que foi observado uma diminuição até do consumo de medicamentos, nomeadamente de antibióticos, porque para fazer essa dispensa o farmacêutico tem sempre de fazer o teste rápido na farmácia, portanto, inequivocamente poderá verificar se é uma situação viral ou bacteriana. E, portanto, com esta experiência que já temos internacional, com toda esta experiência adquirida a nível nacional e com a possibilidade de podermos ter sentados na mesma mesa todos estes intervenientes, achamos que é chegado o tempo de podermos fazer essa análise. Até porque aquilo que nós estamos a perceber é que com as necessidades crescentes nós temos sempre o custo-oportunidade e temos também de perceber que quando um médico se encontra a tratar uma situação, por exemplo, de uma infecção urinária não complicada numa mulher, que, de acordo com a evidência internacional, diz que pode ser tratada a nível da farmácia comunitária com toda a segurança. Não está a tratar uma situação que só o médico, efetivamente, é que pode avaliar, diagnosticar e para a qual pode prescrever, estamos a perder oportunidades. E, portanto, no nosso entender, o grande objetivo é fazer esta redistribuição de forma a conseguirmos dar resposta a todas as necessidades da população, mas envolvendo todos. E apenas para sublinhar que, de facto, o tema da desprescrição, a que eu fiz referência na minha intervenção inicial, foi um processo totalmente colaborativo, que podia ter início, inclusivamente, ou no centro de saúde ou na farmácia. Era feita a identificação da pessoa potencialmente elegível para fazer uma desprescrição. E ou o médico identificava no centro de saúde e depois encaminhava promovia a desprescrição e enviava para a farmácia comunitária para depois acompanhamento da sintomatologia e da desprescrição, ou então, sendo identificado na farmácia, primeiro ia ao médico, o médico desprescrevia e depois voltava à farmácia comunitária para ser feito o acompanhamento, ou seja, todos os processos de desprescrição têm de ser colaborativos, efetivamente, porque aqui envolve, efetivamente, uma decisão médica que não pode ser aqui ultrapassada. E a confiança no processo não pode deixar de existir, e o próprio utente tem de manter confiança no sistema e ter a certeza, como disse e muito bem, a quem se dirigir se tiver alguma questão, mas isto estaria totalmente previsto a nível dos protocolos a definir e é isso que nós defendemos. É uma discussão alargada e depois a serem identificadas situações, haver protocolos que sejam definidos conjuntamente entre as duas profissões. Por último, fazendo aqui referência aos vários projetos que foram aqui referidos, a nível dos sistemas das
patologias agudas simples ou destas situações clínicas ligeiras, nós queremos efetivamente assumir aqui maiores responsabilidades, estamos prontos para o fazer e está apenas dependente de haver esta discussão alargada e de serem identificadas as áreas e de serem feitos protocolos. E, aliás, eu queria aqui apenas referir, porque falou aqui a eventuais bloqueios. De facto, a Ordem dos Médicos tem vindo a manifestar-se muito protegendo aquelas que são as competências médicas de diagnóstico e prescrição, e nós não podíamos deixar de concordar com essa posição da Ordem dos Médicos. Efetivamente, quem tem competências para fazer diagnóstico e prescrição é o médico. Como eu referi, aqui a nossa intervenção seria ao nível da avaliação e recomendação, e nestas áreas novas, até haver mais evidência, até ser por via de protocolo. Aquilo que nós vemos, no entanto, no terreno, quando falamos com as ULS, com os responsáveis clínicos das várias ULS ou mesmo dos cuidados de saúde primários, nós temos tido várias manifestações de interesse, inclusivamente por parte do ULS, em testar este sistema regionalmente, em que os médicos da zona estariam disponíveis para, no fundo, também de forma colaborativa, testar esta matéria e poder depois, através dessa experiência adquirida, poder disseminar a nível nacional. Portanto, temos visto muito poucas resistências, aliás, até muito entusiasmo por parte dos médicos em poder aplicar, em poder testar esta solução. Relativamente aqui ao acompanhamento e à renovação da terapêutica, na realidade não houve grandes desenvolvimentos desde que efetivamente foi dada esta possibilidade aos farmacêuticos fazer esta renovação durante os 12 meses. Temos alguma expectativa de que, até de acordo com aquilo que foi incluído no Orçamento de Estado de 2026, venha a ser valorizada uma intervenção que venha a prever a recolha de indicadores de efetividade da medicação ao longo desses 12 meses, para que possamos, no fundo, ou dispensar a medicação ou não dispensar a medicação, de acordo com se o medicamento está a ser efetivo e seguro ou não. E, portanto, queremos queríamos evoluir nesse sentido e que possamos, no fundo, introduzir essa informação no fecheiro clínico da pessoa, para que o médico, quando vai fazer essa decisão, depois de renovação ou não da terapêutica, tenha essa informação disponível. Ao nível dos rastreios nacionais, nós, na realidade, com o diretor executivo Fernando Araújo, estávamos a trabalhar ao nível da integração da rede das farmácias comunitárias no rastreio do cancro coloretal. Foi um trabalho que depois foi interrompido com a nova direção executiva, portanto não tem tido desenvolvimentos, mas temos falado com o Sr. Secretário de Estado na possibilidade de as farmácias virem a ser incluídas na rede de rastreios para o HIV e hepatites, que é algo que já está a acontecer no município. Eu aproveito aqui para fazer a ponta àquilo que disse. De facto, os municípios muitas vezes até vão à frente no sentido de responder a necessidades específicas locais, e aqui no município de Oeiras a autarquia comparticipa a realização destes testes a todos os seus cidadãos residentes. Portanto, de forma gratuita, as pessoas podem ir a uma farmácia comunitária na região de Oeiras, desde que sejam residentes no concelho, e fazer os testes HIV e hepatites diretamente e ter por aí os seus resultados. Temos a expectativa de que isso possa vir a ser alargado ao território nacional, e isso já foi falado. A nível da vacinação, as farmácias hoje em dia têm uma intervenção ao nível da gripe e da Covid. Aqui a nossa perspectiva poderia ser alargar as outras vacinas do adulto também, nomeadamente a vacina do tétano e da difteria, que também pudesse ser administrada nas farmácias comunitárias, em total complementaridade com os centros de saúde, à semelhança daquilo que se faz com a gripe e com a Covid. Pensamos que é uma forma de continuar a garantir boas coberturas vacinais à população adulta. Finalizando aqui com a questão dos canais digitais para partilha de informação, a Associação Nacional das Farmácias faz parte do grupo de trabalho que se encontra a preparar, no fundo, o registro de saúde eletrónica, até já numa perspectiva de integração no European Health Data Space, no espaço europeu de dados em saúde. Portanto, temos proporcionado os nossos contributos por essa via, e tem sido um trabalho construtivo, e temos alguma expectativa de que, efetivamente, depois possa haver um registro de saúde único do utente, ao qual os diversos profissionais de saúde, mediante consentimento da própria pessoa, possam aceder à informação que lhes diz respeito e que lhes é relevante, não é? Não faz sentido, às vezes, pode não fazer sentido
proporcionar toda a informação, por exemplo, ao farmacêutico ou ao enfermeiro, depois os níveis de informação terão de ser definidos, mas pensamos que estamos a caminhar para o sítio certo. E, por último, mesmo a questão das farmácias localizadas nas zonas de menor densidade populacional, de facto, como já referi, o papel das autarquias tem sido muito relevante, já temos inclusivamente autarquias que comparticipam o serviço de preparação individualizada da medicação, portanto, a organização da medicação semanal aos seus cidadãos mais velhos, e que isso tem sido importante para promover a adesão à terapêutica e para que não haja nem esquecimentos nem duplicações da terapêutica. E aquilo que também gostaríamos é que, por um lado, se houver especificidades locais, faz sentido continuarmos a trabalhar com as autarquias, eventualmente com as ULS, para cobrir necessidades que possam não ser transversais a todo o país. Mas, dentro do possível, e até porque não temos um país tão grande, gostaríamos que estes projetos que nascem também desta participação das autarquias, quando fossem identificados como relevantes a nível nacional, pudessem ter depois essa disseminação nacional, e o nosso objetivo é recolher informação também desses projetos para depois apresentar as nossas propostas e a evidência associada. E muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada por todos os esclarecimentos, pela discussão tão rica que trouxeram aqui sobre um assunto tão fundamental e tão próximo de cada um de nós, que são as farmácias e os farmacêuticos. Acho que isso é inegável. Cada um de nós tem esta relação próxima com o vosso trabalho e com tudo o que fazem. Agradecer mais uma vez. Agora cabe a nós todos também avaliarmos tudo isto e percebermos qual é o caminho que também se pode seguir, apesar que vocês já demonstraram aqui que já existe um caminho que já está a ser percorrido e acreditamos que vai chegar a bom porto. Agradecer, estamos abertos para quando quiserem cá vir, sempre disponíveis, e mais uma vez obrigado e dou por fim a nossa reunião e obrigado, senhores Muito obrigada. Obrigada.